Sagitário, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de outubro. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sagitário, sejam bem-vindos à vossa leitura de outubro. Bem-vindo a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever se você ainda não é inscrito. E vamos ver o que os nossos guias e mentores têm para nos dizer sobre o mês de outubro que está começando. Vamos começar aqui com uma mensagem do oráculo da semente estelar, onde a gente vai ver a energia geral do nosso mês. Depois vamos ver uma análise com tarô e por fim tirar aqui uma mensagem do oráculo I Don't Care, a mensagem mais descontraída para o nosso mês. Mas vamos começar profundo, ok? Vamos começar sabendo qual é a energia geral das sementes estelares para Sagitário. Gratidão, meus irmãos. Qual é a mensagem para Sagitário no mês de outubro? Gratidão. Sagitário no mês de outubro. Sagitário no mês de outubro. Interessante. Sagitário, caiu primeiramente a carta do Você Não Está Sozinho, isolamento, conexão física e comunidade. E também caiu a carta do perdão. Perdão, a falta de autodefesa, corrigindo o passado, criando novas raízes. Aqui uma questão de interação com o outro. Vocês veem que tem aqui uma dualidade aqui, uma dualidade aqui, um espelhamento aqui, um espelhamento aqui. Aqui uma questão sobre essas que estamos resolvendo no mês de outubro, viu? Sobre dualidade. Dualidade. No final do deck saiu a carta Fall into My Arms. Caia nos meus braços. Surrender. Como é que é? Eu já não me lembro. Segurando os opostos. Lembra que a gente estava falando aqui de uma polarização? Aqui está falando sobre soltar o controle, buscando os opostos extremos da vida. A gente tem aqui alguma questão sobre extremos, sobre polaridades extremas que você vai estar vivenciando aqui no mês de outubro. Mas vamos analisar aqui com o tarô um pouco mais profundamente o que é essa polaridade, o que está acontecendo aqui com Escorpião no mês de outubro. Escorpião não, gente, Sagitário. O que está acontecendo aqui com Sagitário no mês de outubro? É que para Escorpião saiu essa carta e saiu aqui uma mensagem muito parecida. Se você tiver Escorpião no seu mapa, veja. Vamos ver o que há para Sagitário no mês de outubro. Qual é a mensagem, qual é a energia geral para Sagitário no mês de outubro? Energia geral para Sagitário no mês de outubro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Energia geral para Sagitário no mês de outubro. O louco. Começamos bem. Ás de copas. Perfeito. Energia geral de Sagitário, mês de outubro. Pagem de copas. Cavaleiro de ouros. Sagitário, mês de outubro. Ás de espadas. Temos aqui 2 ases. E um rei de ouros no final do deck. Sagitário, o que a gente tá fazendo aqui, hein? O que tá acontecendo? A gente vê aqui novidades. Novidades. O louco, o ás de copas e o ás de espadas, a gente tá falando aqui de algo novo acontecendo. Pode ser no campo amoroso, pode ser uma ideia, uma estratégia nova que você tá colocando na sua vida. Uma ação que você tá iniciando, algum movimento que você esteja iniciando na sua vida que vem de um lugar muito puro, muito amoroso, muito carinhoso. Por isso pode ser uma conexão com uma nova pessoa, mas também pode ser que uma nova ideia, um novo momento da sua vida.
Como a gente tem aqui também um pajem de copas, pajem de copas normalmente são os mensageiros, pode ser também aqui a chegada, se você, né, está esperando, a chegada de uma nova criança. A chegada de uma nova criança, viu? Pode ser que você esteja grávida, ou sua parceira esteja grávida, ou pode ser aqui alguma criança perto de você, na sua família, entre os seus amigos, porque há aqui uma questão de novidade. Se não for uma criança, pode ser uma nova pessoa. Se não for uma nova pessoa, é uma nova estratégia, é uma nova ideia, é algo novo que você começa a colocar na sua vida. Que a gente já começa aqui logo com o louco, que é a carta 0, é a carta que inicia. É a carta que inicia e que termina todo o tarô. Por isso a gente tem aqui uma grande mudança. Mas essa mudança, a mudança em si já aconteceu, agora você está vivendo a novidade. O que há de novo nesse novo portal? Depois a gente tem aqui um cavaleiro de ouros e um rei de ouros. A gente está vendo aqui uma energia de concretização, uma energia de matéria. Por isso, essa novidade é algo concreto na sua realidade. Por isso que eu falei, pode ser uma criança, pode ser uma nova pessoa, mas também pode ser uma nova ideia, um novo projeto que se materializa, que traz aqui prosperidade para a sua vida. Mas que ainda está numa fase inicial. Interessante. Vamos ver mais. Mensagens, conselho e direcionamento para Sagitário. Mensagens, conselho e direcionamento para Sagitário no mês de outubro. Mensagem, conselhos e direcionamento para Sagitário no mês de outubro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Sagitário, mês de outubro. O que é o louco? 10 de espadas. O que é o Ás de copas? Rei de ouros, novamente. O que é o pajem de copas? 3 de paus. O que é o cavaleiro de ouros? O papa. O que é o Ás de espadas? Rei de copas. Muito interessante. Com 6 de ouros no final do deck. Então, Sagitário. O que a gente tem aqui como novidades? O que está acontecendo? A gente tem aqui, debaixo do louco, a carta do 10 de espadas. O que me mostra aqui que você saiu agora, ou está saindo agora, de um ciclo de muita dor. De um ciclo que foi desgastante. De um ciclo que trouxe algum sofrimento. Você está se libertando disso, você ainda está no processo de libertação. Mas algo novo já está surgindo na sua vida. Depois, debaixo do Ás de copas, a gente tem aqui o Rei de ouros, que é, novamente, né, 2 vezes saiu aqui o Rei de ouros, que é a confirmação daquilo que a gente falou. Esse novo, ele vai se tornar palpável para você. É algo que vai se concretizar na sua vida física. Por isso, pode ser que uma nova criança, pode ser que uma nova pessoa, ou pode ser que uma nova ideia, um projeto que começa a tomar forma, mas que é algo que vai ser percebido na matéria, na sua vida material. E assim, é muito engraçado porque a gente saiu com 2 ases, não é? O Ás de copas e o Ás de espadas. Debaixo do Ás de copas, o Rei de copas. Debaixo do Ás de espadas, não, o Rei de ouros. Debaixo do Ás de espadas, o Rei de copas. Há um rei para cada um. Ás de copas por Rei de ouros, Ás de espadas por Rei de copas. Ou seja, a gente tem aqui uma novidade que fala muito com a sua energia masculina, né? Que a gente tem aqui muita energia masculina, de ação, de algo que se concretiza, algo que é colocado em movimento, algo que acontece de verdade. Por isso há aqui um momento em que as coisas, mesmo antes de serem materializadas, existe um sentimento profundo de amorosidade,
por esse novo caminho, por essa nova situação, por essa nova conquista. Existe aqui um lugar de contentamento, de plenitude emocional que te leva a ter mais paixão e persistir nessa nova visão, nesse novo caminho que está se desdobrando para você. Mas como a gente falou, a gente ainda está aqui no início. Debaixo do pajem de copas a gente tem aqui um 3 de paus. O 3 de paus, ele representa os primeiros passos que você dá em direção a uma visão, em direção a um caminho. A carta do 2 de paus, para quem já está familiarizado aqui com o tarô, a carta do 2 de paus no tarô normal, a gente tem sempre aquela pessoa que está segurando 2 estacas, passando por um portal, olhando para o horizonte para saber o que pode fazer, mas ele tem um mundo nas mãos. E o 3 de paus é o momento em que ele começa a construir essa visão, o momento em que ele começa a colocar em prática todas as ideias que ele começou a ter no Ás de paus e no 2 de paus. Aqui são os primeiros passos. Por isso é algo ainda muito inicial, é algo que está começando mesmo agora, mas que tem muito potencial pela frente. Debaixo do Cavaleiro de Ouros a gente saiu aqui com a carta do Papa. E aqui a carta do Papa, ela me mostra como se você estivesse finalmente encontrando a sabedoria necessária para poder concretizar essa ideia. Você finalmente tem aqui a sabedoria, o acesso ao seu eu superior, aos seus guias, ou a sua espiritualidade para te ajudar a ter, nem a palavra nem a certeza, mas ter segurança nas decisões que você está tomando. Você está aprendendo a dominar essa segurança, a dominar esse caminho. Você sabe que você tem todas as oportunidades na sua frente, você sabe que você tem tudo disponível para você, mas você não consegue chegar a todos os lugares. Você precisa de fazer um caminho. E aqui a gente está falando do início desse caminho, o lugar onde você finalmente começa a entender qual é o direcionamento que vai te levar ao lugar onde você deseja. E o 6 de ouros no final do deck, que me mostra que esse lugar de troca, as coisas não vão acontecer de uma forma rápida. Aqui a gente está falando de um processo que é algo grandioso, e todas as coisas que são grandiosas, elas precisam de levar um tempo para germinar, para ela poder se desenvolver da melhor forma possível e da forma mais estável possível. E essa estabilidade está se colocando presente à medida em que você sabe dar e receber na proporção certa daquilo que você precisa. E o que mais? O que mais os sagitarianos precisam de saber sobre o seu mês de outubro? Mensagens, conselho e direcionamento para Sagitário no mês de outubro. Mensagens, conselho e direcionamento para Sagitário no mês de outubro. O que é o louco com 10 de espadas? Rainha de ouros. O que é o Ás de copas com Rei de ouros? Caíram 2. O valete de espadas com 4 de paus. O que é o pajem de copas com 3 de paus? O sol. Incrível. O que é o cavaleiro de ouros com o papa? Caíram 2 novamente. E saiu a papisa e o pajem de copas, gente. Novamente. Tá uma energia muito forte de crianças, viu? Se você está esperando aqui, tentando engravidar ou alguma coisa assim, há uma grande, grande chance. O que é o Ás de espadas com o Rei de copas? O 9 de paus. No final do deck, o mago. Nada mais, nada menos do que o mago. Ou seja,
A gente tem aqui, inicialmente, uma energia muito masculina, não é? Que a gente falou. Que tem uma energia muito masculina envolvendo toda essa situação. Mas depois a gente sai aqui com a Rainha de Ouros e a Papisa, que são energias mais femininas. Ou seja, existe aqui uma... Como é que a gente pode explicar? É como se você tivesse se permitindo sentir aquilo que você precisa de sentir para conseguir concretizar aquilo que você precisa de concretizar. Porque existe aqui uma materialização de algo, mas isso passa pelos dois polos, pelo lado feminino e pelo lado masculino. Mas esse lado feminino, ele veio aqui, né? A Rainha de Ouros veio debaixo do 10 de espadas e do louco. O que significa que essa ideia, ou essa vontade, essa concretização, ela ainda não se materializou, mas ela está se materializando. Ela ainda está no campo da sensação, mas ela está se concretizando. E você precisa aqui de foco e persistência para conseguir continuar esse caminho. Debaixo do Ás de Copas e do Rei de Ouros, a gente tem o 4 de Paus e o Valete de Espadas, né? Que o 4 de Paus vem depois desse 3 de Paus. Ou seja, é o momento em que você finalmente comemora e celebra uma conquista, celebra uma união, celebra um portal. E o Pajem de Espadas fala de novidades, fala de mensagens, fala de estratégia. Por isso, há aqui há momentos de felicidade, de conquista ao longo desse mês no que toca a essas mudanças, porque é algo muito grande que está mudando aqui, gente. Existem novidades muito grandes acontecendo. Só que antes elas se tornarem físicas, materializarem, elas ainda estão apenas no campo das ideias e das sensações. Mas é o suficiente para te trazer aqui o fogo, a esperança, a felicidade que você precisa para conseguir continuar esse caminho. Então é que a gente tem aqui esse sol, iluminação, uma criança, mais uma vez. Existe aqui um momento de clareza pura, um momento em que você entende para onde você precisa de ir e o que você precisa de fazer. Um momento em que você consegue colocar na sua vida aquilo que precisa de ser colocado para você chegar onde você precisa de chegar. E temos a Papisa com Pajem de Copas, que é novamente, né, que saiu pela segunda vez o Pajem de Copas. E atenção, essa Papisa caiu debaixo do Papa. Novamente temos aqui energia feminina, energia masculina, e temos aqui duas energias muito sagradas, não é? Do tarô. Isso é um lugar muito espiritual, esse. É um lugar muito espiritual, por isso aqui... Gente, eu não sei o que está acontecendo na vida de vocês. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários depois as novidades que vão acontecer, porque eu vejo aqui novidade. É a melhor palavra para poder descrever aquilo que está acontecendo. É novidade, mas essa novidade ela nasce de uma conscientização. Ela nasce de um lugar primordial de conhecimento e de amor próprio. Uma novidade que é literalmente um novo portal, um novo mundo, um novo universo que você está vivendo e você está descobrindo como ele funciona, mas dessa vez consciente daquilo que você precisa de fazer. Depois temos aqui o 9 de Paus, debaixo do Ás de Espadas e do Rei de Copas. Ainda está aqui no fim de algumas questões que foram dolorosas no passado. Ainda está aqui aprendendo a deixar o passado no passado. Pois pode ser que o passado venha aqui de vez em quando perturbar. Mas aqui o segredo é você saber deixar para trás aquilo que precisa de deixar para trás e focar no seu presente e no seu futuro. E depois temos aqui o Mago, né? E o Mago a gente fala aqui de magia, materialização, alquimia. Existe
Aliás, olha só que engraçado. A gente começa a leitura com o louco e termina no mago. O arcano 0 e o arcano 1. Por isso que eu tava falando, isso aqui é tudo uma coisa muito inicial. Essa energia é muito inicial ainda, mas é algo que se materializa, é algo que tá se alquimizando para acontecer na sua vida. Perfeito, perfeito. Bom, o que o Osho tem a dizer para Sagitário? A mensagem do Osho para Sagitário no mês de outubro. Qual é a mensagem do Osho para Sagitário no mês de outubro? Gratidão, meus irmãos. Sagitário, mês de outubro. Sagitário, mês de outubro. Ok. A primeira carta que caiu foi a carta do excluído, 5 de ouros. A carta da preguiça, 9 de copas. E a carta do controlo, o rei de espadas. No final do deck, a carta da maturação, o 9 de ouros. Ou seja, a gente tem aqui um lugar onde você está aprendendo a sair, um lugar de onde você ainda está aprendendo a sair. Você consegue imaginar a possibilidade de viver uma estabilidade, uma plenitude, uma abundância emocional ou material, mas você ainda olha apenas de fora, como se você não pudesse viver aquilo, não pudesse entrar nessa realidade. E é isso que está sendo dissolvido agora ao longo desse mês e dos próximos meses. E a carta do 9 de copas aqui, a carta da preguiça, me mostra muito como se você... Porque você sabe que vai acontecer, às vezes você não faz o suficiente para poder fazer isso acontecer. E quando você faz de uma forma muito rígida. Você não conseguiu ainda se libertar por completo de todas as amarras que a sua mente, que a sociedade, que o planeta te colocou sobre o que é viver uma vida plena, viver uma vida estável. Por isso você se sente perdido às vezes, porque você quer viver um lugar de liberdade, de abundância, só que você só sabe encontrar essa liberdade e abundância sobre determinados parâmetros. Para eu poder ter estabilidade financeira, eu preciso de ter milhões na minha conta. Para eu conseguir ser feliz, eu preciso de poder viajar o mundo todos os instantes. Como você coloca essas realidades fora de você, sendo elas não presentes àquilo que está acontecendo na sua vida agora, é como se você, a sua mente, não é? Criasse barreiras sobre as possibilidades que estão de fato disponíveis para você. Mas elas estão disponíveis para você. Você pode já colhê-las. Só que precisa de soltar aqui essa rigidez e deixar de se ver como vítima, como excluído, como se essa realidade estivesse longe de você, e agir em prol daquilo que você de fato ambiciona, ao invés de ficar só imaginando essa realidade. Às vezes pode acontecer muito isso. Mas de uma maneira geral, gente, a energia aqui é muito boa. De uma maneira geral, eu vejo você encontrando um novo estado, encontrando uma nova vida, se tornando uma nova pessoa. Porque é algo muito diferente que acontece com você aqui. Bom, agora vamos aqui ao oráculo do I Don't Care. Qual é a mensagem do oráculo do I Don't Care para Sagitário? Oi? Sagitário. A carta que caiu foi essa aqui. You are here. Você está aqui. Basicamente uma carta que te convida a fazer um zoom out e olhar as coisas de longe, para você ver que os problemas que às vezes a mente te coloca
são muito pequenos perto de tudo aquilo que você é. O lugar onde você está é pequeno perto daquilo que você é. Por isso você não fique só condicionado pelo lugar onde você está, pela realidade que você está observando, e olhe as coisas em outras perspectivas, em outros ângulos, para você ver o quanto está realmente acontecendo e sendo movimentado na sua energia. E no final do deck a gente tem I am always a child. Eu sou sempre uma criança. Aqui é um chamado para você saber lidar com a sua criança interior. O Sagitário é bom em fazer isso, mas há aqui uma dualidade no que toca de um lado, uma certa sensação de irresponsabilidade, mas do outro, uma sensação de liberdade. A gente precisa equilibrar esses dois polos e encontrar o meio. Nem se tornar uma pessoa irresponsável, nem estar sempre na diversão. Precisa encontrar um equilíbrio entre se divertir e se responsabilizar por aquilo que você está fazendo na sua vida. Ok? Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.